Olá, muito provavelmente você conhece um homem que tem a expressividade emocional de um manequim da C&A. Quando ele está entusiasmado, a expressão dele é mais ou menos assim. Beleza. Quando ele está apreensivo, a expressão dele é assim. Massa. Mesmo com emoções mais simples, é difícil perceber o que ele está sentindo. Olá, esse é o Não Freud, meu nome é Igor, sou graduando em Psicologia e pesquisador, e hoje eu vou falar um pouco sobre um tema sensível, que é a questão de como os homens lidam com a emoção, porque os homens estão infelizes. Envolve psicologia, mas também vivência e aprendizado pessoal. Já vai seguindo no Twitter e no Instagram, Não Freud _, e se você gosta de conteúdo assim, falando de temas da vida cotidiana, falando de obras, de livros, personagens de desenho que tem transtorno de pânico, você se inscreve aqui, clica no sininho e cada vídeo que sair você vai ficar sabendo. Esses dias eu conversei com a criadora de conteúdo, a Bárbara, do Falando Coisas, inclusive vai ver o canal dela, e no papo a gente chegou no tema por que os homens estão tão infelizes. E ela falou que tem percebido que com os homens próximos do convívio, eles têm acesso a conforto material e a muitas coisas, mas mesmo assim eles estão infelizes. E eu pensei, porra, verdade, os homens que eu conheço também estão infelizes pra caramba. O que é que será? Porque a gente tem acesso a muitas coisas, poderia dizer até privilégios, mas mesmo assim tá infeliz. E aí eu comecei a pensar um pouco sobre isso. E o foda desse assunto é que é muito sutil, porque quando você convive muito com a pessoa, elas não saem falando, porra, tô infeliz. Não, geralmente é uma olheira, um tom mais grave, uma coisa no trejeito da pessoa que mostra que ela tá infeliz. A não ser que se você conheça muito ela e já tem alguma intimidade, aí sim ela vai dizer que tá infeliz. Isso é muito sutil, porque, sei lá, a pessoa tá lá, é sim, vamos lá no bar, vamos beber, mas o cara tá super triste, infeliz. E aí eu pensei, porra, os homens que eu conheço tendem a ser inexpressivos, de não falar de emoções, não fala se tá alegre, não fala se tá triste, não fala do que quer. Porra, e não dá pra saber, é difícil. Parece que ele tem uma coisa que a gente chama na psicologia de alexitimia, que é justamente uma dificuldade de identificar sentimentos, identificar sensações corporais, identificar emoções, sentimentos. E isso me leva a pensar outros dados. Por exemplo, a gente sabe que os homens se matam 2 vezes mais que as mulheres, nos dados que a gente tem. Em alguns países é muito pior. Em alguns países os homens se matam 7, 8 vezes mais que as mulheres. E geralmente não tem países que as mulheres se matam mais que os homens. No Brasil, por exemplo, homens se matam cerca de 5 vezes mais. E eu fico pensando as causas disso. Só que é muito difícil dizer. É muito difícil estabelecer uma relação de causa e efeito. Então se alguém perguntar, porra, por que os homens estão infelizes? E por que eles estão inexpressivos? Primeiro eu ia dizer, porra, isso daqui é uma impressão pessoal minha, né? Talvez os homens sejam sim expressivos se a gente medir de maneira mais robusta e mais rigorosa. Talvez eles não estejam infelizes. Mas essa impressão pessoal minha, vamos supor que eles estejam mesmo infelizes, não dá pra dizer que é por conta de uma coisa específica. É muito difícil estabelecer causalidade. Mas eu tenho o palpite, eu tenho a impressão que tem relação com como a gente lida com a felicidade e como a gente lida com o desejo, com a conquista, né? Com ter algo e o modelo que a gente tem de homem. E aí eu não sei se isso é coisa cultural, se é coisa genética, se a gente é assim porque isso foi selecionado na nossa espécie, não sei. Tô aqui só falando palavras, não tenho estudos aqui pra comprovar o meu ponto, só tô falando sobre o tema. Mas a minha impressão é que a gente, primeiro, lida com o desejo, com a felicidade, os homens, principalmente, de uma maneira muito complicada. Parece que a gente não tem conquistas de acordo com os nossos valores, porque a gente nem sabe direito os nossos valores. A gente não sabe se a gente aprecia a sensibilidade, ou se aprecia vigorosidade, se aprecia a autenticidade, a criatividade, não sabe. A gente nem é levado a pensar sobre os valores. Parece
pelo que eu vejo, que os homens tentam preencher isso, né, esse vazio de valores e de conquistas com coisas como carros, com status de trabalho, com bem. Então, sei lá, vou comprar um carro top, não sei o que. Lembrou um familiar meu que tá com carro, comprou um carro, uma BMW. E aí eu fico, porra, foda, né? E aí parece que a gente lida com isso abusando de substâncias, tipo álcool, não sabe lidar com as nossas emoções. E talvez isso leve a gente a ficar infeliz. Outra coisa que eu tenho pra dizer é que homens não têm modelos de homens legais, mas tem muitos modelos de homens babacas. Pensa aí um homem que fez uma coisa babaca nos últimos tempos. Porra, você vai lembrar certamente de bastante gente. Bastante gente mesmo. Nesse ano aqui de 2020, a gente pode pegar um monte de homem aí que fez coisa babaca. Não vou nem citar porque vocês já sabem aí que homem faz coisa babaca pra caramba. Mas de homens gentis, sensíveis, que admitem o erro e que pedem desculpa e que reconhecem o sentimento dos outros e que não é totalmente babaca e que tenta aprender com os erros. A gente não tem modelo, é difícil até de lembrar. Um homem que lida mais com aparência e com a sensibilidade de uma maneira mais tranquila. Então, mesmo se os homens quisessem ser mais gentis, ele não tem modelos masculinos disso. E o meu palpite é que isso dificulta muito. A partir disso, eu acho que é interessante a gente valorizar quando os homens erram e procuram melhorar, em vez de apenas isolar esse homem e cancelar. Porque cancelar é uma coisa muito estúpida, né? Você meio que nega o direito da pessoa de admitir o erro e de melhorar. E aí a gente pode discutir até que erro é tolerável ou não, mas o ponto que eu quero dizer é que é interessante valorizar quando os homens erram e procuram melhorar. Porque ninguém é infalível e as pessoas erram. E se a pessoa não for essa pessoa que errou e acertou, aí que a gente não vai ter modelo mesmo de homens legais. E é isso, mas eu não sei também até que ponto isso envolve genética ou se é cultural, porque é uma coisa muito difícil de atribuir. Mas uma possível explicação aqui, para acabar o vídeo, explicação da psicologia, é da análise do comportamento. Reforço intermitente e reforço contínuo. Tem uma pesquisa clássica na análise do comportamento que mostra que pegam dois ratinhos. Num ratinho, quando ele pressiona a barra, ele tem acesso à comida instantaneamente. Já o outro, ele tem que clicar 10 vezes para ter comida. A hipótese dos pesquisadores era saber qual rato trabalha mais. O que ganha mais comida ou que tem que trabalhar mais para ganhar comida. E geralmente a gente acha que quando as pessoas ganham mais, elas trabalham mais. Mas nesse caso, na análise de comportamento, não foi verdadeiro. O rato, eles tinham que pressionar, os que tinham que pressionar muitas vezes, eles tinham que pressionar umas 80 vezes a alavanca. E eles trabalhavam pra porra, pressionando para ganhar um pouquinho de comida. E aos que tinham acesso a comida toda hora, eles quase não trabalhavam. Isso é o que a gente chama de reforço contínuo e reforço intermitente. E é muito fácil você ver isso no seu dia a dia. É só ver aquela pessoa que você tá se relacionando e ela só te dá um pouco de atenção de vez em quando. Só que ela não para de te dar atenção totalmente e você ainda continua falando. Reforço intermitente. Então é só pensar a nossa relação de desejo como reforço contínuo. Quando a gente tem acesso ao reforço, a recompensa toda de uma vez, talvez a gente se desmotive. E é o que as pesquisas de análise de comportamento mostram. Então, talvez uma hipótese seja que os homens têm acesso a recompensas de maneira mais fácil. E isso desmotiva o comportamento dele. Mas aqui só especulações, tá? Sobre a natureza das emoções dos homens e de por que eles são babacas. Mas é isso. Muito obrigado por assistir. Esse é um vídeo que eu não trago respostas, trago especulações e perguntas e reflexões. Mas obrigado por assistir, o vídeo fica por aqui. Não esquece de dar o gostei, de comentar o que você achou sobre sua vivência aí com homens. E de ser homem, ser um babaca, não tem modelos de homens legais. Você pode sugerir temas aqui embaixo, de obras, de livros, para relacionar com psicologia. Se não tiver a comentar, comenta aí comida de algoritmo, para livro entrar a máquina, o famoso comida de algoritmo. E se você quiser apoiar essa iniciativa de reflexões sobre psicologia e filosofia, de maneira mais descontraída, apoia lá no catarse.me/nãofreud. E vai ter uns benefícios legais. E vai me motivar bastante. Muito obrigado. Tô fazendo live na Twitch. twitch.tv/nãofreud_. Quase todo dia eu tô lá. Segue lá.
Tchau, tchau.